E aí, Abundante, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso treinamento Adoração Sem Limites, um momento muito especial, um momento de muito transbordo, um momento de conexão, um momento que você está sendo treinado para viver experiências de adoração com o Senhor, para ser treinado todos os dias em cada área da sua vida, para que você possa se encontrar com o Senhor todos os dias. Então, seja muito bem-vindo ao nosso sexto encontro, e hoje nós iremos falar como ter templos saudáveis para adorar ao Senhor. Sabia que através da sua saúde também você pode adorar o Senhor, através da forma como você cuida do seu corpo, como cuida da sua saúde, como cuida da beleza que o Senhor te deu. É um templo. A palavra é muito clara quando fala que é o templo do Espírito Santo. Então, hoje nós temos aqui uma convidada especial que vai falar para nós, vai trazer uma ministração que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Então, fique com a gente aqui até o final dessa live, fica aqui até o final desse encontro e coisas boas vão acontecer aqui hoje, pode ter certeza disso. Então, já vou colocar aqui na tela a nossa convidada especial, para que ela possa participar com a gente e ministrar uma palavra aos nossos corações. Aí, seja muito bem-vinda, doutora Joyce. Que prazer ter a senhora aqui conosco. Algo muito importante, com certeza o Senhor colocou no seu coração para ministrar os nossos corações. Então, seja muito bem-vindo, já se apresente aí, fique à vontade. E assim que você começar a sua ministração aí, eu vou sair da tela para você ficar à vontade, tá? E deixa Deus te usar aí. Senhor presidente, fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Já obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, tá? E vamos caminhar junto nesse propósito aí de adoração ao Senhor. Aqui é um grupo muito especial, um grupo que está participando desse treinamento, e eles estão sendo treinados todos os dias para adorar o Senhor, para viver experiências de adoração ao Senhor. Então, fala aí, Joyce, senão eu vou deixar você falar, não vou falar demais, né? Amém, amém, já é. A gente não aguenta, né? A gente quer inflete mais. Quero agradecer Sim. aí pelo convite e, assim, falar sobre o Senhor e falar sobre cuidar da saúde. Então, assim, eu já encho meu coração de alegria. Então, eu sou a Joyce, sou de Uberlândia e trabalho hoje, né? Tenho uma clínica de emagrecimento, de procedimento para harmonização facial. E também sou líder, roteadora de QGR na cidade de Uberlândia. Então, é um assunto que eu amo e que eu domino um pouquinho. Então, a gente vai dar continuidade nesse assunto aí. Gratidão pelo convite, Deide. Que bênção, Joyce. Então, vou deixar você à vontade aí, viu? Deus abençoe, ministre nossos corações. Estou aqui no estúdio, aqui, precisando é só chamar que a gente entra, tá? Fechou. Então, vamos lá sobre o nosso assunto, né? Nossa, gente, adorar o Senhor é uma maravilha, né? É na adoração que a gente se conecta com Ele, é na adoração que a gente recebe um maná dele, é na adoração que a gente alinha o nosso espírito, que a gente acalma a nossa alma, né? A gente costuma aí falar que é na adoração também que a gente é quebrantado, que a gente recebe do Senhor. E a adoração, gente, ela é tão importante porque ela alinha a nossa alma. A gente viu aí esses dias, né, que teve aí a faculdade e que ficou aí, nem sei quantas horas de adoração, o quanto que isso impactou todo o mundo. Justamente porque o povo estava unindo lá em um único propósito. E só de você parar em um momento para poder meditar, para orar ou adorar o Senhor, você se conecta com o seu espírito. Você diminui a ansiedade. Então, com isso, você o que acontece? Você diminui os ruídos exteriores também, porque você está preocupado só lá naquele momento, no aqui e no agora. Então, é no louvor, na adoração, que o seu corpo relaxa, que a sua alma desacelera, que seu espírito conecta. E para que isso aconteça, é importante que a gente cuide do nosso templo, né? O nosso templo, o nosso corpo. Né? Eu não sei se você sabe, e a gente bate muito na tecla sobre as três esferas, que é o corpo, que é a alma, que é o espírito. E não tem como a gente negligenciar nenhum ou outro. A gente precisa dos três para que a gente tenha essa conexão com o Senhor, que a gente possa ter essa adoração sem limite, não ter nenhuma barreira, seja no corpo, na alma e no espírito, para poder conectar diretamente com o Senhor.
Então, já dei aqui uma introdução do que está por vir. Se tiverem dúvidas, já podem colocar aí no chat que eu vou responder aí para vocês de dúvidas, né? Gostaria de ter essa interação. Mas, Joyce, como que funciona essas três esferas? Né? A gente tem a carne. A gente tem a carne, que é essa carne que transporta a alma. A nossa alma, que é o nosso sentimento, as nossas emoções, que é o nosso intelecto, que também é a nossa memória, que também é a nossa mente. Só que esse corpo, essa carcaça aqui, ela só está aqui nesse mundo. Então é a única que a gente não leva, que a gente não transporta, que é a única que vai ficar aqui. Só que a gente está em um momento de adoração, de se conectar com o Senhor, e para que ele entre, esse tempo tem que ser saudável. Então faz muito sentido eu cuidar dessa carcaça, que é o templo do Senhor. Então a gente tem a carne, que é o corpo, a gente tem aí a alma, que é o intelecto, que é a mente, e a gente também tem o espírito. Esse espírito é como se fosse o hot-talk, que a gente tem a comunicação direta com o Senhor. E na Bíblia você pode ver que há uma briga entre a carne e o espírito. E a alma está ali no meio. Só que vai ganhar aquele que você alimenta mais. Se você alimenta mais a sua carne, que é a vontade da carne, as obras da carne, a carne vai ganhar sobre a alma. Porque é a alma que toma a decisão, é o intelecto. Se você alimentar mais o seu espírito e ter a sensibilidade de sentir, de escutar o Senhor, é Ele que vai dominar. Você vai tomar as decisões baseado no espírito, aquele que você tem a conexão direta. Faz sentido? Mas para isso, gente, é preciso pagar um preço, porque olha, a alma, aliás, a carne, para você alimentar ela, você simplesmente não faz nada. Faz nada. Você simplesmente fica paradinho. E você já está alimentando a carne. Agora, se você quer alimentar o espírito, você precisa fazer algo. Tem um preço a ser pago. Então, por isso que é muito comum você ver pessoas sendo dominadas pela carne, porque não querem fazer algo, não querem entrar na disciplina, não quer ser disciplinado aquilo que precisa ser feito. Se você quer ser bem financeiramente, né, tem aí a jornada da prosperidade, você tem que ser disciplinado com as suas finanças. Então, se você quer ter um espírito forte, você também tem que ser disciplinado. E olha só, a carne, gente, ela nunca está satisfeita. Nunca. Jamais. Então, quanto mais você alimentar ela, mais ela vai querer. Ela é insaciável. A gente tem o exemplo aí do Davi, né? O Davi tinha várias mulheres, várias. Mas mesmo assim ainda queria pegar a mulher do outro. Faz sentido isso? Ter várias mulheres, está lá saciando o desejo, a vontade da carne e ainda quer cobiçar a mulher do outro. Porque quanto mais você alimenta, mais ela quer. Você vira escravo. E aí? Até quando você vai ficar parado sem fazer nada e fazer aquilo que precisa ser feito para você alimentar o seu espírito, para que você tome decisões agora baseado no espírito? Lá em Gálatas 5, né, fala sobre as obras da carne. Já vou falar aí sobre saúde, gente. Mas para andar no espírito, precisa de disciplina. Ah, é difícil? Não, porque quando você anda no espírito, você vê que é muito simples, que é só você manter a constância. É só você manter uma rotina de oração, é só você manter uma rotina de jejum. A gente vai falar sobre o jejum, da importância na saúde também, espiritualmente. É você manter a leitura na palavra. Dessa forma, você já está alimentando o espírito. Só que para isso é preciso ter disciplina. A gente tem um caso aí do José, né? O José é o homem do domínio próprio, é um homem disciplinado. Só que você tendo uma disciplina, você também economiza o tempo. Você alimentando o espírito, você também você economiza tempo. Mas como que isso funciona? A gente tem a promessa, né? De Sara, de Abraão, pai de uma nação. Tem a promessa.
E na Bíblia, a Bíblia aqui, gente, tem várias promessas aqui escritas. Por isso que eu devo alimentar o meu espírito aqui, ó, com a palavra. Porque eu tendo conhecimento aqui, eu já encurto o processo. Aí a Sara recebeu a promessa. O que ela fez? Ela resolveu dar um jeitinho e encurtar o processo, né? Dando uma outra mulher como esposa para Abraão. Então, às vezes, a gente até tardia o acesso da promessa, ou a gente se prostitui com as coisas do mundo, e isso traz uma consequência. A gente teve uma divisão de povos. E quando o Senhor tem uma promessa, isso vai acontecer, é fato. Sansão, ele não tinha uma promessa de destruir os filisteus? Só que aí ele decidiu se envolver com as obras da carne. Aí o que aconteceu? Ele pagou um preço. Mas a promessa foi cumprida. Ele matou os filisteus no final. Só que como que ele terminou? Cego, e ele acabou morrendo. José tinha promessa sobre a vida dele. O que aconteceu? O fim dele foi melhor do que o começo. Morreu aí como governador, em velhice. Ele morreu em velhice. Então, andar pelo Espírito é ser inteligente. É você economizar tempo. É você errar menos. Não significa que você não vai errar. Por quê? A gente ainda é carne. A gente ainda é carne. Então, pode ser que a gente erra, mas a gente vai errar menos. E você andar pelo Espírito, gente, é garantia de vitória. Você sabe que a promessa de Deus vai acontecer e ali já é. O que você tem alimentado? Você tem alimentado suas próprias vontades? E quanto mais você alimenta a sua carne, mais você dessensibiliza o seu espírito. O hot-talk começa a ter ruídos. Você começa a não escutar mais o Senhor. E quanto mais você vai flertando com as obras da carne, lá em Gálatas 5, cada um tem aí algo para poder trabalhar. Quanto mais você vai se alimentando, vai flertando, inclusive, mais você vai afundando nas obras da carne e entrando no pecado. Sabe o que é muito sábio? A gente ter a consciência até que ponto a gente pode ir. A gente tem várias alienações que o inimigo utiliza, inclusive a alimentação, para poder te parar. Porque para você cuidar do templo saudável, você precisa de ter disciplina. Isso é um fruto do Espírito Santo, do domínio próprio. Então, ele começa a te alienar com alguns vícios. A alimentação, por exemplo, é um dos vícios. Ele pode te alienar emocionalmente, sendo dependente de uma pessoa também. Só que aí, por exemplo, eu tive problema com o álcool. Eu já sei que o álcool é o espinho da minha carne. Que é algo, lembra lá de Paulo falar que tudo aquilo eu posso, mas nem tudo aquilo me convém? Eu já sei onde é que minha carne é mais fraca. E tem certas coisas que eu não vou flertar. Eu, por exemplo, gosto demais de comer doce. Eu sou apaixonada. Às vezes vou em festinhas, eu vou lá, é o meu momento de jacar. Eu gosto. Só que eu não posso ter em casa. Se eu tiver um momento de ansiedade, uma vontade, uma compulsão, e eu sabendo que o pecado está lá do lado, o que vai acontecer? Eu vou lá e vou comer. Porque o pecado está muito do lado. Eu estou flertando com ele. E é isso que acontece. Às vezes você está flertando com as situações que você sabe que vai ser fraco. Às vezes eu, por exemplo, se eu tomar um drink, para mim não tem problema. Eu não tenho problema com álcool. Mas para quem já teve, é um sério problema. Então, para que você vai flertar com as coisas do mundo, enfraquecendo o seu espírito? É hora de você enfraquecer a carne, ao invés de você pegar, ficar alimentando isso cada vez mais e vai se afundando e as coisas começam a ficar comum, começam a ficar natural e você já acha que não é errado. Você já é conivente com as obras da carne. Então, vou deixar a tarefinha para vocês lá em Gálatas 5. E vamos falar aí sobre saúde. Alimentação. Gente, cara, vamos falar o corpo como o seu carro. Eu acredito que deve ter muitos homens aqui, por conta do perfil até mesmo do David. Você vai colocar qualquer combustível no seu carro? Principalmente com um carro conversível. Não um carro que se estragar o motor, Deus me livre, o valor anota.
Você não vai colocar um combustível adulterado, aquele que você não sabe a procedência, você não vai colocar. E aí a gente continua a insistir de colocar comidas que são processadas. Comida que a gente nem pode falar, que é tão processado, tão dinamizado, que deixou de ser um alimento e passou a ser um produto industrializado. Você não se alimenta, você come produtos. E aí você acha que se empanturrando de comida você vai ter mais energia e mais disposição, você não vai. Vai ser justamente ao contrário. O carro, ele funciona melhor com muito combustível ou com menos combustível? É da mesma forma. Você vai funcionar melhor você tendo aquilo que é necessário para você, nem passando, nem faltando. Aí o que acontece? Muitas das vezes a gente come errado, come comidas que inflamam o nosso corpo, inflamam o nosso intestino, e é o intestino que é responsável pela produção de 90% de serotonina. O que é a serotonina? É a serotonina do bom humor, é o hormônio do bom humor. Te dá uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. É aquele que te deixa com a cabeça boa, fresca. Só que aí você come comida errada, processada, carboidrato em excesso na alimentação, há uma proliferação maior de bactérias ruins. E aquelas bactérias boas que eu preciso no meu organismo, elas são alimentadas de verdura, legumes, de fibras, são de comidas boas. Então, se eu estou dando um combustível, vai aumentar essas bactérias ruins e vão inflamar o meu intestino. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma limpeza do meu organismo. E muitas das vezes você negligencia e não faz isso. Porque você sempre vai dar um aporte de comida, de toxina. Só de você respirar, você já está intoxicando o seu organismo. Só que o nosso corpo, ele tem um linear, ele tem uma balança de desintoxicação. Porque já é sabido que a gente vai intoxicar. Só da gente estar viva, a nossa célula tendo um metabolismo, tem uma produção de detrito, que o corpo tem que eliminar, que tem que jogar fora. É igual o carro, tem um escapamento que joga a fumaça daquela produção de combustão que teve. O nosso corpo também é assim. Só que aí você dá muita alimentação ruim, inflamatória, e não ajuda o seu corpo a desintoxicar ele. E como que você faz isso? Simplesmente, de repente, é você fazer um jejum. Um jejum. Já viu que quando tem um metrô, e há um fluxo grande de pessoas passando lá, em que momento que é feita a limpeza desse metrô? É justamente quando não tem ninguém lá. É quando o pessoal já está fora. E é assim que funciona o nosso corpo também. Então, o jejum, além dele matar aí a nossa carne, sensibilizar o nosso espírito, porque você tem que ter uma decisão, um domínio próprio, falar assim, eu não vou comer isso, ou vou ficar um período de jejum, e matar a ponte de que você não vai retroceder, além de ser bom espiritualmente, isso também é bom para o seu corpo. Porque ele desintoxica, ele limpa as toxinas. Às vezes o jejum vai limpar até toxinas, se você levar isso para o mundo espiritual, que foram implantadas em você, crenças, perdão que você não liberou perdão, e aquilo foi acumulando, acumulando no seu corpo, e só você entrar em um período de jejum, você começa a se autocurar. Então o jejum é um recurso milenar, que é muito bem-vindo, que ajuda a desintoxicar o seu organismo, ajuda na saúde do seu intestino, vai ajudar a eliminar aquelas bactérias ruins. Depois a gente vai falar de repopular as boas, vou dar aí estratégias para vocês. É sabido que ele traz vários benefícios, entre eles, aumenta a concentração. Quando você vai tomar decisão, você está mais esperto, porque não tem glicose, o seu cérebro não está mergulhado em açúcar. E é mais fácil você tomar a decisão. Já viu que quando você come muito carboidrato, principalmente em um domingo à noite, a sua segunda-feira revela muito como que você lida com o seu corpo aí no final de semana. Se você acorda na segunda-feira sem energia,
Nossa, você não tem disposição para poder fazer nada. Você acorda assim, embriagado, sabe? Você tá letárgico porque você comeu muito carboidrato em excesso, e o carboidrato em excesso te deixa assim mais lento. Você não processa muito. Além disso, o carboidrato em excesso, nem sua molécula, ele puxa água. Então, por isso que na segunda-feira você acorda mais inchado. Parece assim, você comeu um pouquinho, né? Exagerou aí num domingo, e você engordou de uma hora para outra 3 quilos, mas é 3 quilos de retenção. E você vai ver que na segunda e na terça e na quarta você mantém a sua alimentação adequada, você já elimina. Porque você está eliminando justamente aquele líquido que entrou por conta do carboidrato em excesso que você acabou ingerindo. Então, uma coisa sempre vem atrás da outra e vem puxando, mas as coisas boas também vêm. Então, o jejum, ele é sabido, faz a limpeza do seu organismo. Às vezes a gente tem que parar e fazer uma limpeza, até limpeza de armário, viu, gente, de casa. Ele também faz uma autofagocitose. O que é isso? Células que eu tenho que estão em defeito, e o meu organismo, ele não tá com esse processo de eliminar, de desintoxicar, porque eu sempre estou dando comida para ele, né? E o nosso organismo precisa, no mínimo, 12 horas sem comida, no mínimo. Mas você come a cada 4 horas, você come meia-noite, acorda às 6 horas da manhã para poder comer, enfim, não sei a sua rotina. Você precisa desse período. E quando você faz o jejum, é como se o corpo tivesse um tempo, porque ele não precisa fazer digestão, ele não está preocupado com as outras coisas. Então, é como se eu tivesse aqui um sinalizador. Essa célula está com defeito. Então, eu vou colocar um sinalizador aqui, conectei ela, pronto. Estou colocando aqui que ela precisa ser fagocitada, ela precisa ser destruída. Então, quando você faz um jejum, o seu próprio organismo, ele se reorganiza e destrói aquelas células defeituosas. Então, só por você fazer um jejum, de repente você está eliminando um câncer na fase inicial. Tem até documentários falando sobre o jejum prolongado, claro que você tem que fazer isso assistido, para doenças degenerativas ao longo prazo, diabetes, mal de Parkinson, problemas aí de hepatite, até mesmo o câncer. Tem alguns estudos sobre isso. E o jejum, gente, é uma forma assim tão prática, inclusive, traz benefícios para a saúde, traz benefícios para o bolso, porque você simplesmente não come nada, você diminui aí a sua alimentação e ainda de quebra você consegue emagrecer. E às vezes você não faz porque você fica só alimentando as obras da carne. Acorda de manhã, já come aquele prato já cheio de carboidrato, ou aquele pão com manteiga, só carboidrato, nenhuma fonte de proteína. Então, o jejum, ele faz uma regeneração do seu organismo. Vai fazer com que você viva mais e viva com uma qualidade melhor. Faz com que você tenha mais foco sobre as suas decisões. Mas como fazer o jejum? O jejum, você pode iniciar agora que você soube da prática, que você entendeu a importância, você não vai fazer logo um jejum de 24 horas. Não vai me fazer esse jejum prolongado sem orientação. Começa aos poucos, começa devagar. Começa com 14 horas. De repente, aí você comeu às 10 horas da noite, você vai comer só às 8 horas da manhã. Começa 14 horas, de repente você come meia-noite, vai comer 2 horas da tarde. Às vezes é só você pular o café da manhã e você já faz um jejum de 14 horas. Ah, Joyce, eu quero prolongar. Então, de repente, você vai almoçar mais tarde, vai almoçar 2 horas da tarde e fazer um jejum de 16 horas. Então, tem protocolos aí para você fazer de 14, 16, 20 até 24 horas. Só que não vai me fazer 24 horas já na primeira vez. E como que eu faço? É simplesmente parar de comer? Não. Tem a forma certa de fazer. Porque tem gente que fala, nossa, Joyce, eu não como de manhã, então todo dia eu faço jejum intermitente. Mas come um prato de macarronada na noite anterior e já vai comer tudo errado já no almoço. Não é assim. O jejum, para ele funcionar bem, tem um alimento certo para você
fechar a janela e para você abrir a janela de alimentação. Que alimento certo? É aqueles alimentos que vai acelerar o seu metabolismo, que tem uma digestão melhor. Proteína, por exemplo, é um alimento que acelera o seu metabolismo. Gordura saudável, abacate, ovo. Então, você vai fazer o uso dessas alimentação. Por exemplo, à noite eu vou comer um mexido com ovos. E aí eu vou abrir minha janela da alimentação no almoço. Ah, eu posso comer um carboidrato, mas não vai comer um carboidrato simples, aquele que tem uma absorção mais rápida, vai comer um complexo, uma batata doce, um arroz integral, né, que tem uma absorção mais lenta. Por que esse negócio de absorção mais lenta, gente? Quando a gente tem absorção do carboidrato, da glicose, da frutose, mais rápido, por exemplo, um suco de laranja, por exemplo, um suco de melancia, uma tapioca, que é puro carboidrato refinado, o que acontece? O seu pico de glicose vai lá em cima. Se a pico de glicose for lá em cima, o que vai acontecer? A insulina vai lá em cima para poder compensar ela. E com a insulina alta, isso aumenta a demanda de depósito de gordura, principalmente no abdômen. Então, quando você está no processo de emagrecimento, você tem que manter sua insulina baixinha. Então, quando você vai comer um carboidrato, pode até ser uma tapioca, por exemplo, que tem alto índice glicêmico, que é alto, tem absorção rápida, você pode colocar, por exemplo, um ovinho misturado, fazer uma crepioca, colocar chia, que retarda a absorção desse carboidrato, e eu não tenho um pico da insulina, não tem um pico da glicose, não tem um pico da insulina também. Então, a forma com que você se alimenta vai também destinar isso no seu corpo. O seu corpo vai responder isso, de acordo com a sua alimentação. Faz sentido aí para vocês? Nossa, mas qual é a melhor alimentação, então, para eu poder comer logo de manhã? O que acontece? De manhã, a gente tem aí produção de hormônios que quebram gordura, né? E se você comer um carboidrato simples, um pãozinho com manteiga, o que vai acontecer? Dá uma quebra desse hormônio. Então, você para de queimar a gordura. Então, se você, de repente, toma um café da manhã, uma proteína, uma gordura saudável, um abacate, pode ser até um whey com um iogurte natural, pode ser iogurte de kefir, por exemplo, você fizer umas panqueca fit, eu gosto muito das receitinhas de panqueca, ovo, banana, seja com aveia, ou seja com whey de chocolate, de beijinho, com colágeno de chocolate, né? Lá no Instagram vocês veem muitos stories com esse tipo de alimentação. Porque é uma alimentação funcional que vai trazer energia para aquilo que eu preciso, para o exercício físico que eu vou fazer. Tem uma fonte de carboidrato, mas não vai ter um pico de insulina. Então, isso vai continuar queimando a energia. E também vai poupar o meu músculo, que é a primeira fonte de energia que o corpo acaba pegando e utilizando, né? Já que eu já dei esse suporte, então eu vou proteger o meu músculo também, certo? Então, já falando nisso, vamos falar aí um pouco de detox. Gente, detox é assim, ela é essencial. Uma das coisas que o jejum faz também é o detox, né? Que é eliminar toxina. Só que tem umas formas da gente fazer, né? Você pode ver que alimentos verde escuro têm já a capacidade de eliminar toxina no seu organismo. É sopinha detox, é alimentação saudável. Quanto mais colorida, mais vai ser fácil, mais vai propiciar para o seu detox. Só que precisa ser sopa? Só que precisa ser líquido? Só que precisa ser suco? Não necessariamente. Aqui na clínica a gente tem um protocolo de 7 dias, que tem dia que é só líquido. E tem dia que não é líquido, mas tem um sólido. Então tem uma estratégia correta aí para você fazer. O porquê de você ingerir o líquido, né? Alguns protocolos têm esse aí. Porque quando você está preocupado em eliminar toxina, você ingerindo, por exemplo, um suco já batido, você tem uma absorção melhor. O seu organismo, por exemplo, quando você digere uma sopinha batida como detox, ele não precisa preocupar com a digestão, ele só precisa preocupar em aproveitar aqueles micronutrientes.
e aí assim ele fazer o papel do detox. Existem cápsulas que ajudam no detox, farmácia de manipulação manipula, nem precisa de prescrição, que é para poder estimular. Existem sucos, quanto mais colorido você fizer, melhor. Mas só de você comer, por exemplo, uma refeição, um ovo, que é uma proteína, você comer um brócolis, né, que é um verde escuro, você já está fazendo uma alimentação detox. Então não é isso, eu preciso fazer uma sopinha, precisa bater, você não precisa disso. E olha só, o nosso próprio corpo, ele estimula também a liberação dessas toxinas. Uma forma dela é o exercício. Quando você se movimenta o seu corpo, você está rodando uma engrenagem. Então, o exercício ele ajuda a estimular a drenagem natural do seu organismo. Então, às vezes, você não tem aí como investir numa drenagem, fazer uma massagem, mas só de você estar caminhando no parque, já está estimulando a drenagem no seu corpo. Olha, e você caminhar logo pela manhã, já fazendo uma refeição correta aí, fazendo o seu devocional, lê um Provérbios, a gente vai ler o Provérbios aí, né? Separei aqui do pecado da gula pra gente ler. Você já acorda de manhã, faz a sua meditação, alimenta o seu espírito. Vai lá, já alimenta aí com um ovinho, com uma panqueca. Você está tendo cuidado de ir lá e fazer essa refeição com todo carinho. Você está cuidando do seu tempo, você está cuidando da pessoa mais especial que está aqui nesse mundo, que é você. E ainda você vai lá fazer uma caminhada, que você já aprendeu que é uma drenagem, estimular o líquido para poder ir tudo embora. E você faz isso logo de manhã e você tem um sol. O sol, ele estimula a produção de serotonina. E aí, ao longo do tempo, a serotonina ela é precursor para a produção de melatonina. O que é essa melatonina? Que te dá qualidade de sono. Então, o que acontece? A gente tem a farmácia aqui, ó, nas nossas mãos. E a gente negligencia, a gente quer se empanturrar de medicamento. A gente fica a todo momento procurando milagre em tudo quanto é lugar. Sendo que ele está aqui do nosso lado. É só a gente pegar, levantar do sofá e colocar o nosso tênis e começar a se movimentar. E é nesse movimento de exercício que você libera endorfina. Você libera hormônios que te trazem uma melhora de humor. Já falei de serotonina, nem vou falar mais aí. Serotonina, ela te traz mais vitalidade para os homens. Sabe o que é essa vitalidade? E para as mulheres, te traz mais satisfação. Então, quer um casal feliz? Aumenta esse nível de serotonina. Vai caminhar junto. Endorfina, ela te traz aí um relaxamento. A endorfina a gente recebe no abraço. A endorfina ela também é um analgésico, a gente é um corpo, a gente é uma máquina feita para poder se movimentar. Se a gente parar de se movimentar, o que vai acontecer? Vai travar as engrenagens, não vai funcionar. O nosso templo ele não vai funcionar de uma forma essencial. Quero saber de você. Você já deixou de fazer exercício porque estava cansado? Fui fazer um monte de coisa e eu peguei, estou cansada, eu deixei de fazer exercício para poder dormir. O que acontece, gente? O exercício, ele ajuda até a reciclar energia. Porque no momento que você está dormindo, a gente vai falar sobre o sono, ele é essencial para o emagrecimento. Lá em Eclesiastes 3 fala, há tempo para tudo. Então, a gente tem que ter tempo até para o sono. A gente precisa guardar. A gente não foi feito para poder ficar acordado o tempo todo e ficar ligado no 220. Uma hora vai falhar. Então, o sono, quando você tem esse período, o exercício, por exemplo, se você for fazer exercício, eu estou muito cansada. Mas eu vou lá fazer uma esteira. Minha energia recicla muito na esteira, minha ansiedade baixa na esteira. Mas numa musculação, por exemplo, não vai baixar, mas vamos falar da musculação. Não quero ir lá fazer, mas eu vou fazer porque eu sei que eu preciso fazer aquilo que eu preciso, né? Aquilo que precisa ser feito. Fiz lá 1 hora de atividade física. Cansei um pouquinho mais, não cansei? Cansei, mas eu liberei aqueles hormônios, né? Então, enfim, tem um analgésico, eu vou conseguir dormir melhor. Só que aí, você de repente, você tinha 6 horas para dormir, você fez 1 hora de exercício, vai dormir 5. Um exemplo. Só por você ter feito esse exercício, 1 hora de exercício, você pode dormir até menos 1 hora, porque o seu corpo ele tem a capacidade de reciclar energia mais rápido quando você faz exercício. Por conta desse limiar de queda e de pico de energia. Seu corpo ele tem essa capacidade
de regenerar, de reabastecer a sua energia quando você faz atividade física e você tem um sono. Então, você quer dormir melhor, porque de repente você deixou de fazer exercício para dormir mais, mas acordou cansado, acordou esgotado. O exercício vai te ajudar a dormir melhor, vai te ajudar a dormir mais rápido, vai te ajudar a acordar com mais energia, com mais disposição. Só que precisa fazer aquilo que precisa ser feito. É mais fácil alimentar a carne e não fazer nada do que alimentar o espírito e tomar uma decisão. Gente, estou trazendo aqui dicas para vocês que são simples, que de repente você sabe, mas de repente não coloca em prática. Então, venho falar para você que até hoje o simples funciona. Ele traz resultado. Então, faz hoje o que precisa ser feito. E amanhã você faz de novo. Preocupa só com hoje. Amanhã, deixa para lá. Amanhã você preocupa depois. Alimentar o espírito. Cuidar do tempo. É difícil? É, porque você tem que tomar uma decisão. Mas é simples. Porque você sabe, você tem a consciência que você só precisa repetir todos os dias. E acaba ficando simples. Acaba virando um hábito. Faz parte do seu dia a dia. Se você deixa de fazer exercício um dia, o seu corpo até dói, porque ele sente falta. Agora vamos lá, sobre o sono. Já falamos aí sobre jejum, sobre detox, sobre exercício, sobre o sono. É importante. Você precisa trabalhar esse pilar. Se você não dorme bem, você não tem a reorganização das suas memórias aí. Se você não dorme bem, você acaba engordando, porque o seu estresse está alto, o seu cortisol está alto. E cortisol alto vai aumentar o depósito de gordura, principalmente no abdômen. É comum você ver gente que não se cuida, que anda só no estresse, começa a mudar o perfil do corpo, começa a ficar mais barrigudinho. Às vezes nem come muito, às vezes vive de dieta, mas por conta do estresse alto, não consegue eliminar a gordura abdominal. E às vezes é só um fato de você comer melhor, não diminuir a quantidade, comer drasticamente, dormir melhor, fazer atividade física, que você vai conseguir emagrecer. Se você não trabalha, você não restabelece o seu pilar saúde, o seu corpo, a última coisa que ele quer é emagrecer. Ele não está preocupado com isso. Para ele, emagrecer é perca, porque ele vai perder gordura. E gordura para ele, porque a gente é da época das cavernas, é como se ele tivesse algo de emergência. É igual esse período que a gente teve aí de pandemia. Você tem a cadernetinha lá de poupança. Poderia acontecer um monte de coisa. A última coisa que você quer pegar é aquela reserva de emergência que você tem, o seu corpo funciona dessa forma. Às vezes você está num processo aí, emagrece o corpo inteiro, mas aquela barriguinha fica. Ou aquele culote fica, ou as costas ficam. É onde o seu corpo tem a capacidade de armazenar gordura. Tem outras formas para a gente estimular isso, a gente pode falar aí mais para frente. Então, o sono, quando você não dorme bem, você engorda. Então, não fica pensando se você dormir menos e pegar e pensar que você precisa fazer as coisas, você está emagrecendo. Não, não vai, você vai engordar, porque seu nível de cortisol vai lá em cima. O seu nível de humor assim, vai alterar, o seu raciocínio vai ficar mais lento, porque você precisa reorganizar as memórias. Você vai começar a ter depressão, porque cortisol alto, o que acontece com a serotonina? A serotonina fica baixa, eles ficam assim, brigando consigo. E aí você vai começar a ter depressão. E um dos medicamentos de depressão é justamente para aumentar a síntese de serotonina, que é só simplesmente você mudar os hábitos. E quando você dorme, você também é alimentado. O que você tem alimentado o seu sono aí? Que a forma com que você dorme também vai influenciar a forma que você acorda. E a forma como que você acorda vai influenciar durante o seu dia. Então, a alimentação vai influenciar no seu sono, que você comeu a última refeição. O que você comeu de manhã vai influenciar também durante o seu dia. Então, já comece certo. Alimente a sua mente com coisas boas. Alimente com a palavra.
Alimente com a leitura de livros. Eu trouxe até aqui um livro que eu quero falar para vocês. Eu li ele, falei assim, nossa, eu vou trazer aqui o pessoal falando sobre música. O que você tem alimentado ao dormir? Tem trabalhado a gratidão? A gratidão também é uma forma de eliminar toxina, porque onde habita a gratidão não tem ingratidão. E você sabe o que eu descobri? Que a ingratidão engorda. Então, se você é uma pessoa ingrata, você também engorda. De manhã, o que você tem alimentado? O seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Às vezes é simplesmente colocar uma música. Eu estava lendo esse livro aqui do Augusto Cury, que é Pais Brilhantes, professores fascinantes aí. E aí eu achei um negócio bacana, já que a gente está falando louvor, adoração, porque não tem como a gente adorar o Senhor de uma forma íntegra, de uma forma funcional, estando no nosso corpo disfuncional. Como eu posso adorar o Senhor em espírito, sendo que o meu corpo, ele está padecendo. Eu estou tratando mal o meu corpo. Imagina se você se encontrar no final da vida, o seu corpo ou você, a pessoa quem você poderia ter se tornado se você tivesse tomado a decisão. Imagina como seria doído. Será que você teria coragem de levar essa carcaça, esse corpo seu lá para o céu? E mostrar para ele, falar que o que eu fiz com o tempo que o Senhor me deu? Não negligencie. Se você quer trabalhar o espírito, que a gente já falou que exige disciplina, não há uma forma melhor de você trabalhar essa disciplina no seu corpo, na sua saúde. Não existe isso, eu sou indisciplinado numa área e na outra área eu sou disciplinado. Você não é várias pessoas, você é uma pessoa só. E você pode trazer essa disciplina para a área das finanças, para a área da sua saúde, na área espiritual. Você pode trazer essa mesma disciplina. A gente está falando aí sobre louvor, e aqui no capítulo fala sobre música, né? O ambiente da sala de aprendizado. Eu achei tão interessante. O que a música, o que o louvor, o que ela faz com a gente? Ela desacelera o nosso pensamento, alivia a nossa ansiedade, melhora a nossa concentração, desenvolve o prazer de aprender, educar a emoção. Então, com a música você também aprende. Com a música você desacelera, a gente está num ritmo tão hipnótico, tão acelerado, que a gente não para dar um bom dia, a gente não para desfrutar aquilo que está aqui na nossa mente, aqui, na nossa. E quando você coloca uma música, isso gera uma emoção e aumenta o aprendizado também, né? Por isso que está aqui nesse capítulo, ensinando aí quanto é importante a gente colocar música no ambiente de aprendizado. Sabe outra coisa também que drena a nossa energia? A nossa vontade de adorar o Senhor, que nos deixa mais longe dos frutos do Espírito, porque existem os frutos do Espírito também. É alimentar esses. É alimentar. Falei para vocês, né, o açúcar. Ele é uma farinha branca que vicia tanto quanto a cocaína e mata tanto quanto ela. Porque você não é viciado pelo açúcar, pelo carboidrato, pela massa ou pela cocaína. Você é viciado pela sensação que ela traz para você. Então, de repente, uma bebida não traz um barato para mim, mas uma cocaína vai trazer. Quanto mais você vai alimentando, isso eu vou trazer um contexto de alimentação para vocês. O que acontece? Quando eu vejo um doce, eu fico eufórica, eu já quero comer. Se eu sei, olha, eu já ganhei um e eu deixei lá no congelador e eu já estou pensando, e isso o que aconteceu? Aumentou uma descarga de dopamina, porque é novidade. Então, aí aumentou a dopamina, né? Que muitos aí são viciados na dopamina lá no celular, que é sempre novidade, TikTok rodando, no Instagram, você sempre tá vendo aí novidade, você vê série atrás de série, porque você está viciado na sensação da dopamina. Aí a dopamina aumenta a adrenalina, que a adrenalina vai lá e faz com que eu tenha ação. Vou lá e como carboidrato, como doce. E eu fui lá e
Fui lá e comi, me liberou aí serotonina, que é uma sensação de prazer imediato. Pronto, saciei a minha vontade aqui agora. Aí o que que vai acontecer? Eu quero mais. Aí vai aumentar a dopamina, aí você vai lá e come, aí aumenta a serotonina. Só que aquela quantidade, de repente, de chocolate ou de pó, enfim, daquilo que você usava, de álcool, te liberava uma descarga de dopamina e de serotonina inicial. Só que por quanto mais você foi fazendo isso frequente, o que aconteceu? Você precisa de uma maior quantidade para poder liberar aquela carga de hormônios, para poder saciar aquele prazer que você tem dessa liberação de serotonina e dopamina. Então, o vício é uma forma de drenar a sua energia e começa sutil. Já viu que quando você come carboidrato em excesso, você fica fraco? Ela drena a sua energia. Drena até o seu domínio de decidir as suas emoções. E a bebida, gente, a bebida do... muita gente fala, eu não sou viciado em bebida, mas às vezes é alcoólatra só de final de semana. Que todo final de semana precisa ingerir bebida alcoólica. Aí o que acontece? Ela é bactericida, porque é álcool, mata as bactérias que estão lá no seu intestino. Aí o que vai acontecer? Você não vai ter a produção de serotonina. Você vai ter uma diarreia. O álcool, ele faz com que, porque ele inflama a parede do intestino, ele faz com que você tenha diarreia. Falei para vocês, eu vou até fechar aqui a janela, sobre a limpeza do intestino. É algo que a gente precisa fazer e é pouco falado. E é algo que você tem um recurso que você pode até fazer em casa, né? A gente até ensina os pacientes aqui no consultório a fazer essa limpeza do intestino, porque, gente, é preciso fazer limpeza, mas também não precisa fazer em excesso, porque tudo que você limpa demais, passa a bucha aqui, o que vai acontecer? Vai irritar a parede. Então, é preciso sim que você faça essa limpeza do intestino, seja você fazendo um detox, ou seja você fazendo até a limpeza retal. Né, você vai encontrar aí, Laí Ribeiro, alguns médicos, né, da medicina integrativa, fora da caixinha, que falam sobre essa limpeza. Com café orgânico, que você pode fazer em casa, com ducha ou com sonda. Porque esse café, gente, eu acho tão bacana. É um café próprio, que você compra, na internet tem, se você pesquisar, você vai achar aí todos os dias, você vai achar até vídeo ensinando. Então, funciona assim, é algo usual que deve fazer de tempos em tempos, pelo menos uma vez no mês você pode fazer. O que acontece? Esse café, a gente tem a mucosa, a parede do intestino. Então, a gente tem a absorção, através da parede do intestino, desse café. Então, ele vai te dar mais disposição, mais energia. E ele vai abrir a sua vesícula biliar. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar no detox também do seu fígado. Então, você está pensando assim, nossa, estou limpando aqui o intestino, né? Eu vou ter um benefício aqui dessa limpeza do intestino. Mas ele vai propiciar também a desintoxicação do seu corpo. Inclusive a desintoxicação hepática. A gente faz isso porque a gente faz a aplicação do ozônio retal aqui, que é um dos fatores que ajuda no emagrecimento, restabelecer a saúde. Às vezes na sua cidade aí tem alguma clínica que faz esse tipo de procedimento, pesquisa, então assim, é muito válido, aumenta a sua energia, a sua disposição, então assim, é um procedimento, é quase Jesus gasoso aqui, o ozônio. Então vamos lá. Então às vezes você tá viciado, não só em coisas, mas você está viciado em pessoas, você tem uma dependência emocional, você está viciado em ambiente. Esses dias, gente, eu estava 4 anos na academia, eu recebi uma palavra, falou, o Senhor vai te tirar da zona de conforto. Eu falei, mas mais? Eu vivo de evento em evento, campanha atrás de campanha. Eu falei, o que é isso? O que eu preciso fazer? Eu estava 4 anos numa mesma academia, já estava me afeiçoada às pessoas, gostando do ambiente, você vai mudar de academia. Não demorei muito tempo, não. Eu fiz a matrícula da outra, ainda com a matrícula da que eu estava fazendo, ainda válida. Por quê? Isso faz bem para o seu cérebro. Você acessar um novo ambiente, você ter essa mudança. Seu cérebro regenera, ele gosta dessas mudanças. Só que você sempre fica acomodado e não quer um novo, e você não acessa o novo.
não acessa novos ambientes, acessa novas pessoas. A gente é um ser que é feito para relacionar. E a gente precisa dessa conexão com as pessoas. Às vezes você é viciado em reclamar, é viciado em conteúdos de pornografia, é viciado em conteúdos, não sei, que não vai trazer benefício para você nenhum, em filmes, séries, que não vai te trazer nenhum aprendizado, em documentários que não fala coisa com coisa. E isso drena a sua energia. Quando eu fico um domingo inteiro, né, eu vou confessar aqui, assistindo série, no outro dia eu acordo, parece assim, eu resetei, não tenho energia lá em cima, também não tá lá embaixo, porque parece que drenou toda a minha energia assistindo aí documentário, Netflix, apesar de trazer alguns códigos e alguns aprendizados aí. Certo? Agora vamos falar sobre água. Gente, a água é essencial, não é à toa que a gente tem vários louvores falando sobre águas purificadoras, rio, deixa o rio passar, deixa o rio eliminar a toxina. A água é um principal solvente. Nosso corpo é composto por 70% de água. A água é essencial para a vida, a água é o principal solvente. A água, inclusive, é utilizada para lavar feridas. A água é utilizada para poder eliminar a toxina, para poder diluir. A água é utilizada na drenagem natural do seu corpo. Já viu aquele líquido? Às vezes você até sente no corpo uma dor. A gente tem um sistema linfático. Estou aqui com meu sistema linfático travado. Então tem uma água acumulada. Já viu a água acumulada num cantinho ou no quintal? Ela não começa a escurecer? Começa às vezes até dar bicho? É isso que acontece no nosso organismo. Então, às vezes, não tem água suficiente para poder rodar ali, o seu organismo está travado e ela vai começar a escurecer e proliferar a bactéria. A água, ela regula a temperatura do corpo. A água, ela ajuda na desintoxicação. Ela é o principal veículo que é utilizado no nosso corpo. A água é utilizada para absorver outros nutrientes, por exemplo, uma vitamina. Você precisa tomar água. A água deixa a pele mais bonita, mais saudável. Às vezes você tem ruguinhas bem fininhas, assim, e às vezes é por falta de você tomar água. Você está desidratada. Qual quantidade de água precisa tomar? Para quem não tem um perfil, de fazer exercício muito elevado, é 35 ml por quilo. Então, se você pesa 100 quilos, você precisa ir pelo menos 3,5 litros. Então, 35 por quilo. Eu utilizo na regra aqui no consultório 45. Então, vamos lá. A água, ela ajuda no metabolismo da célula. A gente não tem formação de energia, a gente não tem aquele procedimento de autofagocitose, a gente não tem produção se não existir água dentro da nossa célula. A água favorece o processo de emagrecimento. Então, você quer emagrecer? Beba água. A água, ela faz higienização da alma, gente. A água limpa os rins. A água melhora a circulação sanguínea. Bebe água. E aí, já bebeu sua água enquanto a gente está conversando aqui? A gente está fazendo sentido? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? A gente precisa cuidar do corpo. A gente não pode ficar cuidando do corpo como a gente cuida das nossas vontades. A gente não pode tratar o nosso emocional, o nosso espiritual, como a gente fica tratando as vontades da carne. Porque se você quer um pilar espiritual forte, esse corpo precisa estar forte. E você precisa alimentar a alma, você precisa alimentar o seu intelecto. Eu gosto de um livro, inclusive até indico meus pacientes, Mais Esperto que o Diabo. Tem alguns lugares que falam que isso é coisa do diabo. Realmente é coisa do diabo, porque abre a sua visão. E ele mostra algumas alienação que é utilizado para poder limitar a gente a tomar decisão. E uma delas é a comida, é o vício, é a pornografia. E a comida, quanto mais ela é processada, mais dinamizada, por exemplo, eu tenho aqui uma alimentação, algo que veio aqui da terra, que foi germinada. Então, teve o sol que trouxe energia. Tem a terra que trouxe nutriente. Imagina o tanto de coisa que esse alimento foi nutrido.
esse alimento. Então, estou comendo algo natural, o que eu estou comendo? Eu estou comendo energia. Então, tudo aquilo que vem da terra tem uma energia. Agora, quando eu vou comendo algo processado, dinamizado demais, que foi lá, batido, que colocou outras coisas que foram processadas, estabilizante, solvente, algo aí para poder manter o tempo de prateleira maior lá no supermercado, quanto mais esse alimento foi processado, mais ele foi perdendo essa energia que ele recebeu do sol, que ele recebeu da terra, por conta do processo de dinamização. Aí o que acontece? É tão processado que ele começa a ficar com carga e energia. E quando você come uma determinada alimentação, já te deixa para baixo. É como se você se conectasse a uma pessoa que está com a energia para baixo e você fica também. Ou você perde uma parte dela. Quando você é alienado com a alimentação, com vícios, isso deixa você com baixa estima. Sua confiança está lá no pé. Seu controle emocional, você nem sabe o que é isso. Você não tem disciplina, porque você é alienado a alguma coisa. Às vezes uma pessoa, alimentação. E o que você precisa? É só ele alimentar o espírito e ter o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você ter a habilidade em dizer não para os excessos, porque tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E você alimenta isso através da fé. Você tendo hábitos mentais positivos, você alimentando a sua mente ao dormir e ao acordar você alimentando isso. Você evitar e não flertar aquilo que é o espinho da sua carne. Gente, é tão sério sobre gula. Eu estava procurando alguns versículos que trouxe aqui para vocês, lá em Provérbios 23, 20 e 21. Vou ler aqui para vocês. Provérbios 23, 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Então, o que ele já está falando aqui? Beberrões é porque come muito, exagerado, além daquilo que convém. Então, ele está falando aqui dos vícios em álcool. E nem entre os comilões de carne. O que ele está falando aqui? É da gula. É você comer além daquilo que é necessário. 21, porque o beberrão e o comilão empobrecerão. Porque ele não está alimentando o espírito. Ele está alimentando a carne. O que você tem alimentado? E o dorminhoco se cobrirá de trapos. A gente falou aí sobre sono. Cada um tem um tempo de sono. Eu, por exemplo, é 8 horas. Eu já entendi que é 8 horas. E você vai ver, com o longo do tempo, ao longo dos anos, você precisa dormir menos. Você não tem necessidade de dormir mais. Já viu que o bebezinho dorme até 12 horas seguidas? E aí, quando você está com 70 anos, 4 horas, 5 horas para você é o suficiente. Você dorme tarde e ainda acorda cedo. Então, com o passar dos anos, você precisa de menos tempo para poder reabastecer essa energia aí. Então, vamos lá. A gente falou sobre o sono. É importante. Eu preciso de 8 horas. Pode ser que daqui a um tempo... Eu já tô sentindo que tá diminuindo, né? Já tô chegando aí quase nos 40. Já tô sentindo que tá diminuindo aí. Então, aí eu durmo 7 horas. Se eu for 8, 9, 10... Meu período de reabastecer as energias já passou. Aí, o que vai acontecer? Vai começar a drenar a minha energia. Então, eu tô achando que eu dormir 12 horas por dia... vai reabastecer minha energia, ou então suprir aquele sono que eu perdi, porque uma vez você perdeu, você não resgata ele mais, você só pode pensar daqui para frente. O que vai acontecer? Minha energia está drenando. Então, se você dormir demais, aqui o que está falando, ó? Aí eu lembrei, e o dorminhoco se cobrirá de trapos. Quando você dorme demais, você perde energia, você não tem energia suficiente para você tomar decisão, você não tem foco, você não tem concentração. E lá no Provérbios 23, 2, e coloca a faca à tua garganta, se fores um guloso. Gente, que isso? E coloca uma faca à tua garganta, se fores um guloso.
Não tem um versículo que na palavra fala, se o teu braço fazer você pecar, você deve cortar ele, né? Porque ele não deve atrapalhar você entrar no reino dos céus. Então aqui já está falando que é um pecado. Se você tem um pecado da gula, toma decisão. Não fica flertando. Para que você vai deixar isso no armário? Para de inventar desculpa. Eu compro pro meu filho. Ai, meu marido não me ajuda. Quem está de dieta é você. Quem precisa tomar a decisão é você. E uma vez que ele tomou, e se ele vê o resultado, isso vai contaminar ele, isso é certo. Eu não sei se vocês sabem, eu já cheguei a pesar 90 quilos. E eu passei por um processo de emagrecimento, e para mim não foi fácil. Não foi fácil, mas aí depois ficou simples. Porque eu precisei de ter uma situação para eu poder enxergar que eu estava acima do peso, passar por uma vergonha. E a hora que eu passei por essa vergonha, eu falei assim, não, basta, agora eu vou tomar atitude. E aí eu comecei a tomar atitude com o que eu tinha, com o que eu tinha em casa, com o que tinha no momento. Nem fiz academia, né? Eu confesso aqui para vocês, no início nem fazia academia. É possível você emagrecer? É saudável? Não. É por isso que a gente tem um caminho das pedras, a gente sabe que errou, aquilo que fez, que deu certo, enfim, trazer para vocês. Então, o que acontece? O que eu quero trazer aqui para vocês? Eu cheguei a emagrecer, né, mais de 20 quilos. E meu marido também estava acima do peso. E os meninos comendo só errado. E eu enfiando um bolo. E assim, teve uma época que a gente comia muito bolo, eles gostavam, era uma forma de eu dar amor para eles, enfim. Tava todo mundo comendo errado. E aí meu marido viu que eu estava emagrecendo. Eu falei assim, não, poxa vida, eu vou emagrecer também. E ele emagreceu 8 quilos. Agora eu estou na luta, né? Porque eu falei, eu vou chegar nos meus 30 magro. Agora eu quero chegar nos meus 40 sarado. Agora eu tô na luta de levar ele pra academia. Ainda não consegui convencer, não. Mas uma hora ele vai. Entende que você nunca para? Você sempre tem algo para melhorar? Você sempre tem algo para aprender? É assim. Você só vai parar de evoluir, construir esse tempo forte e saudável na hora que você for arrebatado. Aí não tem mais nada para melhorar. Aí você já está debaixo da terra. Mas enquanto isso, faz com que você tenha, que você tem em casa. Ai, eu queria muito adorar o Senhor, sentir o Senhor, eu leio a palavra, eu não sinto nada. Faz até não sentir. Sabe qual é o problema? A gente é imediatista. A gente quer o negócio aqui para ontem. A gente quer escutar, eu falo, eu revelo meu pecado. A gente ora que o Senhor fala comigo. Eu vou lá no YouTube, que a palavra vai estar lá no YouTube. A gente é imediatista. A gente fica prostituindo as coisas do Senhor. Tenha paciência. Faça hoje. Amanhã faz. Aumenta a constância. Aumenta a intensidade. Dá estilos diferentes. E aí você começa, de repente, uma adoração, o Senhor começa com louvor, começa 2, começa 3, começa 4, e quando você vê, você já está em worship, adorando o Senhor. O que precisa para que esse tempo fique saudável? Para que o Senhor habita dentro de você. A gente não tem aquele louvor da morada, né? Entra na minha casa. Essa é a sua casa. Será que ela está organizada para o Senhor habitar? Peça a Ele direção. Ora a Ele. Senhor, me ativa. Me mostre aquilo que eu preciso trabalhar, aquilo que eu preciso enfraquecer a carne, as obras da carne. Me mostre aquilo que eu preciso de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, aquilo que eu preciso aprender para que eu possa dominar as minhas emoções, para que eu possa tomar decisão baseada naquilo que o Senhor quer para mim. O que eu preciso alimentar meu espírito? Eu já falei para você, oração, conhecimento. E além disso, jejum é uma forma de você alimentar o seu espírito. E ainda te quebra, você emagrece, hein? Porque olha só, se você ora, aumenta a serotonina. Tem estudos aí que falam sobre a oração, aumenta a serotonina. Se você faz um jejum, tem todos aqueles benefícios.
E ainda você tem um conhecimento da palavra, porque isso aqui, gente, isso aqui é um manual, isso aqui é um relatório que você tem que pegar e colocar em prática e trazer pelo conceito para o dia de hoje, para aquilo que você está vivendo, certo? Já estou encerrando aqui. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? A minha live entrou com outro link. Entrou com um link aqui, deixa eu ver. Que aqui no celular não apareceu. Não apareceu aqui. Deide acabou de me mandar. Então, vamos lá. No chat, eu não vi aqui, tem umas perguntas. Que top! É difícil alinhar o corpo, carne e espírito. Só é difícil porque a gente não fez porque é novo. Mas depois que a gente faz, aí fica fácil. Aí outra coisa, gente. Não adianta achar que é só uma vez. Não, tem que fazer várias vezes. Eu costumo falar que a nossa alma, ela tem que ser convertida todos os dias. Então, todo dia a gente tem que pedir perdão. Todo dia a gente tem que se alimentar. O espírito é todos os dias. A gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Tarefa ler Gálatas 5. Sim, o jejum é uma desintoxicação espiritual também. Eu considero como sim. Falando aqui sobre cansaço. Meu Deus, estou viciada em açúcar. Ó, como que um viciado em cocaína para com o seu vício? É simplesmente parando de usar. Tem coisas que a gente quer flertar. Tem coisas que a gente quer abrir permissões. E é só simplesmente cortar. Vai ter uma crise de abstinência? Vai ter. Isso é normal. Seu corpo vai te mostrar uma dor de cabeça, mas é por conta de um hábito que ele estava acostumado e o seu corpo é mimizento. Ele vai reclamar. Só que depois você decidiu falar não para o corpo e você já queimou a ponte, já tomou a decisão, aí fica mais leve aí para você. O pecado da agulha impede de adorar a Deus. É isso aí, gente. Gratidão. Se vocês tiverem dúvidas, tem aqui o Instagram. Podem ir lá me perguntar no Instagram. Traz um feedback para vocês. Quero agradecer demais aí o convite. Eu espero, assim, falei de muita coisa, né? Eu espero que tenha sido um norte aí para vocês. Até para poder tomar o primeiro passo, a primeira decisão aí. Entrega o bastão, David. Bacana demais, viu, Joyce? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi muito aprendizado. Eu acho que, para mim, o que ficou mais marcado é essa questão da gula, né? Inclusive, aí o José perguntou aí sobre ser uma desintoxicação espiritual. Acho que a comparação que tem aí no nosso corpo e também na questão espiritual foi muito claro quando você falou sobre jejum, e eu acho que isso, para mim, foi o que mais marcou. Você que está nos assistindo aí também, você que vai assistir depois aí no treinamento, coloca para a gente aí se fez sentido para você essa questão do jejum. Isso é fundamental. Se você quer realmente estar livre, estar liberado, estar leve, talvez a palavra que a gente poderia usar seria essa, né, Joyce? Estar leve para poder Amém. adorar o Senhor, ou seja, é desintoxicar. E começa pelo corpo. Porque o que você faz no corpo, você vai fazer também nas outras áreas, né? A própria palavra do Senhor fala para a gente assim, como que a gente pode ter acesso a riquezas celestiais se a gente não está dando conta de cuidar nem das riquezas terrenas? Ou seja, sempre dá conta de fazer no nosso corpo, imagina quando a gente for acessar o mundo espiritual. Então, está muito válido, foi bacana demais, muito aprendizado para a gente, só tenho a agradecer, viu, Joyce? Amém, E amém. teremos outras oportunidades, viu? Daí está treinando o pessoal aí para realmente adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para viver experiências com o Senhor, começando cuidando do templo, que é o nosso corpo. Então, gratidão, muito obrigado, faça seus agradecimentos e nós já vamos finalizar. Bacana? Então, Fechou, obrigado por gente. ter aqui, abraço para vocês, gratidão, e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Até o nosso próximo encontro na próxima semana, viu, gente? Um abraço para todos vocês. Deus abençoe.
Amém. Tchau.